Diferença entre ouvir e escutar segundo a Bíblia. Apesar de que ambas as palavras possuem um mesmo significado no vocabulário da língua portuguesa e uma mesma denotação quando empregadas em uma frase, ao buscarmos o discernimento do verbo ouvir e o seu sentido espiritual, conforme a orientação bíblica, iremos compreender verdadeiramente o significado desse verbo e qual é o sentido real dele, empregado nos textos bíblicos. A partir do descrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, que diz: E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Percebemos que o verbo ouvir tem o seu sentido pautado na obediência, ou seja, aquele que ouve irá se submeter à vontade de Deus e a cumprirá, enquanto que, em contraposição, aquele que não consegue ouvir, mas somente escuta as palavras, não irá obedecer a esses mandamentos. Um bom exemplo de pessoa que ouviu a Deus foi o patriarca Abraão, o qual obedeceu incondicionalmente à voz de Deus, conforme descrito no livro de Gênesis, no capítulo 22, ao apresentar o seu filho Isaque em sacrifício, em cumprimento à ordem expressa que lhe foi dada, cuja voz Abraão ouviu, assim como já havia ouvido a voz de Deus em outros episódios. Desta forma, existem pessoas que são semelhantes à maioria dos israelitas no caminho do deserto, após a saída do Egito, que somente conseguem escutar as palavras que são ditas, mas não atinam para elas, de maneira a obedecer tais ordenanças. Assim, essas pessoas só conseguem escutar pelo sentido natural da audição, porém, não conseguem absorver e não assimilam espiritualmente as ordenanças de Deus, de maneira a colocar em prática tais palavras. Este mesmo verbo ouvir tem por significado também o sentido de atender ou abençoar, quando retrata o fato de Deus ouvir uma oração ou um clamor. Vejamos nos seguintes textos: Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Segundo livro das Crônicas, 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeira Epístola de João, 5, verso 14. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Bem, até aqui buscamos entender que o ouvir do homem para com Deus é a obediência, e o ouvir de Deus para com o homem é o atender às orações que lhe são feitas. Desta forma, quando o Senhor nos ouve, ele corresponde às nossas orações, e para ouvirmos ao Senhor, é necessário obedecermos à sua palavra. Assim, também seremos ouvidos, tal qual Elias foi, no desafio do Monte Carmelo, no qual pediu a resposta de Deus, e o Senhor lhe concedeu o cair do fogo do céu. O Salmo 25, no verso 14, declara: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Quanto mais a pessoa obedecer aos preceitos morais de Deus, contidos nas Escrituras Sagradas, mais ela será ouvida, de maneira a receber do próprio Deus as respostas almejadas, sendo atendida em suas orações. O ouvir, na Bíblia, também condiz com uma sensibilidade espiritual, para entender a voz do Senhor, de maneira a ser guiado por Deus, e pautar a vida, segundo a direção do Espírito Santo. Evangelho de João 3, verso 8. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, são aqueles nascidos do Espírito. Além disso, os sensíveis ao Espírito Santo, não somente escutam as palavras de Deus, pela percepção da audição, mas entendem claramente, de maneira espiritual, a voz e a vontade do Espírito Santo. No Salmo 95, versos 7 e 8. E na Epístola aos Hebreus, 3, versos 15 e 16. Declara: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, todo aquele que é sensível ao Espírito Santo, conseguirá obedecer a palavra do Senhor, de maneira a se cumprir o texto de Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe.
Deus abençoe sua casa e família.